Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Gratidão pela sua companhia, gratidão, você que está sempre aí no horário original, ouvindo, esperando para ouvir aqui a nossa conversa, ouvir aqui as nossas opiniões e depois trocar também, né? Muita gente depois me manda mensagem, tira dúvidas, pergunta, e eu fico à sua disposição. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, zona norte de São Paulo, bem em frente ao metrô Tucuruvi. Em 3 minutinhos, você saindo da estação, em 3 minutinhos você está no meu espaço. Eu espero você entrar em contato, eu espero você fazer um contato comigo através do meu WhatsApp, do meu celular. Daqui a pouquinho eu vou te dar um número. Se você não estiver podendo anotar, não se preocupe, grave aí o meu nome. Você que ainda não tem, você que está ouvindo aí pela primeira vez, grave aí o meu nome, Sidney Rosa, terapeuta. Me procura no YouTube, eu tenho um canal onde todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial estão lá. Esse aqui também daqui a pouquinho já vai estar lá no canal, para você poder assistir, ouvir no outro horário que você queira. Vai estar lá aparecendo o tempo todo meu celular, e aí é só você entrar em contato. Você pode me encontrar também no Facebook, como Sidney Rosa, como Florescer Violeta. Você pode me encontrar no Instagram também, como Sidney Rosa Terapeuta, também como Florescer Violeta. Florescer Violeta é o nome aqui do nosso programa, na Vibe Mundial, e também o nome do meu espaço lá no Tucuruvi. E do meu canal, no YouTube. Terapeuta é Sidney Rosa Terapeuta. Você pode me encontrar lá e assistir num outro horário mais conveniente para você. Você pode assistir, você pode ouvir. Você pode compartilhar, você pode enviar para alguém, se você gostar do tema e entender que tem alguém que, se ouvir, vai ser importante, você compartilha, envia, e essa pessoa também vai poder ouvir uma opinião, é apenas a minha opinião, né, de alguns assuntos, basicamente os assuntos emocionais, psíquicos, por conta do meu trabalho de psicanalista. A base do meu trabalho é a psicanálise, mas eu também olho a parte energética, e hoje eu quero falar da parte energética e espiritual. Essa semana eu recebi uma pessoa que tinha muitas dúvidas com relação aos obsessores, com relação a essa parte espiritual, e eu trabalho também olhando para isso, com essa visão energética espiritual, né? Eu tenho o meu entendimento, e é isso que eu digo, né? Você pode ter ouvido várias opiniões, várias informações, e vai ouvir aquilo que eu penso, né? Se fizer sentido para você, você fique à vontade para me procurar, para conversar, para marcar a sua sessão, para agendar a sua sessão e a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Eu não faço nenhum trabalho de desobsessão, a não ser a energização xamânica, que ela é um processo que trabalha a desobsessão. Eu trabalho com o Reiki, que também trabalha a questão da desobsessão, diferente, claro, de você ir no centro espírita, de você ir lá no centro de Umbanda, no Candomblé, até no próprio kardecismo, né? O kardecismo tem alguns centros, tem salas e tratamentos específicos para desobsessão, né? Então são tratamentos diferentes, né? Se você busca, quando você busca algo, é porque o teu sistema, o teu universo, os teus protetores espirituais estão de alguma maneira te direcionando, te mostrando um caminho, né? Então vale a pena você seguir, fazer um caminho, tentar, né? Se você não sentiu toda a liberação, toda a libertação
você procura um outro, né? É assim que a gente vai fazendo, né? É assim que a gente vai buscando, né? Mas o que é importante no meu entendimento, né? O que é importante a gente entender de que maneira a gente entra nesse processo obsessivo, né? E a base dessa minha conversa durante a semana com essa pessoa foi exatamente essa. Ela tinha uma informação, ela acreditava num formato, e eu falei, olha, não é o mesmo formato que eu creio, né? Não é o mesmo formato que eu acredito, não é o mesmo formato que eu entendo. Eu vou te falar da forma com que eu entendo, né? Ninguém é obrigado a acreditar, como eu também não sou obrigado a acreditar no formato, na opinião que a outra pessoa tem. Eu respeito, né? Da mesma maneira que eu respeito a opinião dela, claro, óbvio, eu gosto e quero que ela respeite a minha, independente se essas opiniões são divergentes ou não, né? E claro, né, isso hoje em dia, infelizmente, tá difícil, né? Esse entendimento, esse respeito, essa aceitação pela opinião do outro, né? Está tudo muito polarizado, inclusive essa área, né? Então, se a pessoa não aceita a sua opinião, ela simplesmente briga, né? Ela se enfurece, ela fica brava com você, né? E é apenas aceitar a opinião do outro, né? Como que você, né? Você que está me ouvindo aí agora, como que é para você isso? Você tem aceitado a opinião do outro? Você consegue simplesmente dizer, ok, a minha opinião é outra, mas eu respeito a sua, né? Como é que é isso para você? Você também já parte para briga? Você já fica nervoso? Já fica brava? Como que é isso aí, né? Porque isso não é saudável. Isso não é saudável. Porque eu tenho uma opinião diferente de você de um determinado assunto, não significa que você possa perder a amizade comigo, se magoar. Isso são questões suas, né? Se você vai se magoar comigo porque a minha opinião é diferente da sua, isso é uma questão sua, que é importante que você olhe para isso, né? Porque simplesmente eu discordei da sua opinião, né? E você tem quase que um ataque, né? Então é algo que está aí, tem muito mais por trás disso, né? Tem muito mais coisas por trás disso do que apenas a divergência de opinião. A divergência de opinião foi a gota d'água para que você explodisse. Tem muito mais por trás disso. Com certeza, essa divergência de opinião, apenas a divergência de opinião não causaria isso, né? O que está causando esse vulcão, né? Esse vulcão que explodiu aí é o que tem por trás. É o que você já vem acumulando, é o que você já vem guardando, é o que já vem enchendo aí o seu copo, até que uma simples gota derrama, tá? Então, olha para isso, é importante, né? Mas voltando para o tema, né? Voltando aqui para o tema da questão do processo de obsessão, e o meu entendimento é que você só vai ser obsediado, você só vai passar por um processo de obsessão se você entrar na frequência desse obsessor. Para mim é muito claro isso, eu não tenho a menor dúvida disso, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho tratado, pelo que eu tenho olhado, pelo que eu tenho acompanhado, né? E eu já falei disso aqui em outros programas, você que me ouve já com certeza ouviu eu falando disso. Mas é importante sempre estar repetindo, porque tem sempre gente nova chegando, tem sempre alguém que não ouviu. Quando você ouviu eu falar disso pela primeira vez, você tinha um entendimento, hoje você já tem um outro, então mesmo que eu fale a mesma coisa, e é a mesma coisa que eu vou falar, porque ainda é a mesma opinião que eu tenho, então eu vou falar a mesma coisa, mas talvez você entenda, você capte a ideia de uma outra maneira, né? E fique mais fácil para você entender, né? E eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. Se eu tiver certeza, se eu tiver uma vivência,
Se eu tiver uma experiência que faça com que eu mude de opinião, eu mudo de opinião sem problema algum, né? Eu mudo de opinião sem problema algum. Agora eu preciso ter, para mim, uma evidência de que é diferente do que eu venho percebendo, né? Mas eu também não tenho problema nenhum de um dia chegar aqui e falar diferente, mas desde que a minha experiência mostre isso, né? Desde que eu vivencie uma experiência que me faça pensar diferente, e eu entendo que tudo é possível. Tudo é possível. A gente não tem total controle, total certeza e total informação de tudo isso, né? Tem muita coisa ainda a ser entendida, a ser descoberta, a ser vivenciada, né? Tem muita coisa ainda, né? Mas, né, voltando novamente, né, para o tema, quando é que eu vou entrar num processo de obsessão? Quando eu entrar na frequência desse obsessor. Existe uma razão, né, para que eu baixe a minha frequência, e à medida que eu baixo a minha frequência, a minha vibração, eu vou para a frequência desses obsessores. E aí, quando eu baixo essa frequência, eu entro na mesma vibração desse obsessor. E esse obsessor não aparece do nada na minha vida, ele não aparece do nada. E também é outra coisa, né, que é importante a gente entender. Não é como gripe, né, que se tiver alguém gripado aqui do meu lado, eu até posso pegar a gripe da pessoa, né, que também não é assim, né, não é dessa forma também que funciona. Mas, né, eu poderia até pegar a gripe dele, porque ele está aqui espirrando e eu estou com a minha imunidade baixa, e aí eu estou suscetível a pegar a gripe dele, né? Mas não é assim no caso do obsessor, né? Você não pega porque você é mais bonito, mais feio que alguém. Não, não. Você precisa ter um vínculo. Você tem um vínculo com esse obsessor. Claro, óbvio. Ele não cai, ele não entra na sua frequência à toa. Não é um desconhecido. Não é alguém que você nunca viu. É sim alguém que em alguma vida passada você fez mal para ele e ele está querendo a vingança. Ponto, é isso, né? Então, não dá para fugir disso, né? Não, eu fui obsediado porque eu sou muito bonzinho, porque eu faço eu faço coisas boas para as pessoas, então eu sou suscetível. Jamais, jamais, né? Jamais. Eu peguei porque a minha frequência caiu. Sim, você entra num processo de obsessão porque você cai a sua frequência. Mas você entra na sintonia daquele obsessor que já estava esperando você, que já te conhece, que você já tem um vínculo com ele. Não tem nada ao acaso, nada é por coincidência. Jamais, jamais. Você tem sim um vínculo. Você talvez não seja ou não esteja tão bonzinho, tão boazinha assim, para simplesmente achar que você é um canal que está de alguma maneira limpando algo, né? E a dúvida dessa pessoa que veio falar comigo essa semana era isso, né? Em algum momento ela entendeu que ela passou por isso porque ela estava sendo usada como um canal de limpeza de alguém. Jamais. Ninguém paga a conta de ninguém. Ninguém vai pagar a conta de ninguém. A gente paga as nossas contas. Ninguém paga a conta de ninguém, né? Então essa é a grande para ela, né? Foi uma surpresa, mas ela entendeu. Mas para ela foi essa, a surpresa para ela foi essa, de que ninguém paga a conta. Você não vai vivenciar algo se você não tiver esse débito, se você não tiver esse ajuste para ser feito, né? Você não está pagando a conta de ninguém, não. Você não é melhor do que ninguém, você não é mais perfeito, mais perfeita do que ninguém, não, né? Você vai pagar as suas contas, tá? Ninguém vai pagar as suas contas e nem você vai pagar a conta de ninguém, né?
E por que que baixa, né? Como que é esse baixar a frequência, né? Então imagine aí uma escala que vai de 0 a 10, né? Imagine que o meio, claro, né? O meio dessa escala é o 5. Então de 5 até 10 você está numa vibração positiva. Você vivencia, você vibra uma vibração positiva de 5 a 10 nessa escala. Você mesmo com as suas dificuldades, você vê a vida de uma forma boa, você volta os teus olhos para o que há de bom na vida, você volta os teus olhos para o que há de positivo na vida, e o que há de positivo na vida é infinitamente maior do que o que tem de negativo, né? Até porque não tem negativo, tem aquilo que a gente precisa viver. Tem aquilo que a gente precisa vivenciar para os nossos aprendizados, que também é positivo. Então, no meu conceito, não existe um negativo. Qual é esse negativo? Que daí você estaria nessa escala de 5 para baixo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, lá no finalzão dela. Mas abaixo de 5, você já está numa vibração aonde você já começa a entrar na frequência do obsessor. O obsessor não passa do 5. Eu estou ilustrando aqui, tá, gente? O obsessor não passa. A energia do obsessor, as energias obsessoras, elas são densas, elas são pesadas, elas não sobem. Elas ficam nesse padrão mais baixo. Elas ficam nesse padrão, nessa escala de 5 para baixo. Então, quando você baixa a sua frequência, você entra automaticamente na frequência deles. Eles não sobem. Se você estiver numa frequência acima de 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles não sobem. Eles nunca vão te pegar, não tem como, porque eles não sobem. A energia deles é pesada, é densa. Então é você que baixa a tua vibração. Como é que você baixa? Quando você é reclamão, quando você vive reclamando, quando tudo para você está ruim, quando tudo para você está errado. Quando todo mundo é difícil para você. Quem são essas pessoas difíceis na sua vida? São aquelas que você foi difícil na vida dela, lá atrás, 2, 3, 4 vidas atrás. É simples de entender isso. Essa equação é muito simples. Você tem uma pessoa que é difícil na tua vida hoje, 1, 2, 3, 10, enfim, que são difíceis, que são os teus desafios, que é a construção da sua evolução, porque essas pessoas difíceis, elas não são nada mais, nada menos do que a sua escada, a sua evolução, o seu processo pessoal de evolução pessoal. Né? Evoluir, quando eu evoluo, quando eu trabalho a minha evolução pessoal, eu não estou ficando melhor do que ninguém, longe disso, absolutamente longe disso. Eu estou melhorando para mim. Eu olho para mim, atrás, alguns anos, e olho para mim hoje e percebo essa mudança. Isso é a minha evolução pessoal. Mas eu não sou. Isso não me faz, não me deixa melhor absolutamente do que ninguém. É apenas o meu processo pessoal. Então essas pessoas que são difíceis, né, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu avô, sua avó, né? Essas pessoas difíceis no teu caminho são aquelas pessoas que você foi difícil lá em algum momento. Entenda dessa maneira, aceite, né? Essa é a grande questão, o grande X é essa aceitação. Ninguém quer aceitar isso, ninguém é muito. Mas a maior parte das pessoas não querem aceitar isso. Não, imagina, não é possível. É possível sim. E é isso sim, entenda isso de uma vez por todas, que você vai fazer os ajustes que são necessários. Porque não tem ninguém errado no caminho de ninguém. Ninguém erra o caminho. Né? E se a pessoa está no seu caminho e você está tendo aí uma dificuldade, é porque é o teu aprendizado. Você foi difícil para essa pessoa lá atrás. E hoje ela vai ser difícil para você, para que vocês façam o ajuste. Para que vocês possam fazer esse ajuste. E na próxima etapa, na continuação, se você quiser chamar de reencarnação, né? Porque reencarnação é o nome que foi dado, mas é nada mais do que uma continuação. Na continuação, você vem
com ela como uma grande amiga, um grande amigo. Por quê? Porque você faz o ajuste. Porque você conseguiu fazer. Agora, quanto você está evoluído, quanto que você está evoluída para entender isso? Quanto é que você ainda vai ficar olhando para essa pessoa difícil e vai ficar se vitimizando? Que, nossa, como é difícil para mim, como eu sofro, como eu tenho que lidar com ela, como está difícil. Por quê? Porque você foi difícil para ela. Então, seja o mais humano, o mais humana possível com essa pessoa, para que você faça o ajuste definitivamente com ela. E aí na próxima, na continuação, na próxima vida, vocês vão vir como grandes amigos, você vai vir como uma pessoa que vai te ajudar muito. Quem é, na sua vida, uma pessoa que te ajuda muito? Quem é uma pessoa que você gosta muito? Quem é uma pessoa que você tem uma super conexão de ajuda, você ajuda, ela te ajuda? É essa pessoa que até algumas vidas atrás vocês se degladiavam. E em algum momento vocês se ajustaram. E hoje vocês são grandes amigos. Hoje vocês são grandes. Um ajuda o outro. Um está na mesma sintonia que o outro. E é isso que vai acontecer com essa pessoa aí que você está falando que é muito difícil. E aí quando você sente toda essa dificuldade, que nada mais é do que um grande vitimismo, de uma sofrência que você está optando em ficar nessa sofrência, você baixa a sua vibração. Aí quando você baixa a sua vibração, que você vai ser reclamão, que você vai ser reclamona, que você vai ser vitimista, né? Que você vai ficar nessa vitimização sua, você está baixando a sua frequência. E a hora que você baixa, você encontra os teus obsessores, que estão lá só esperando você chegar. Eles têm lá uma mesa prontinha para você, só esperando. Deixa ela começar, deixa ele começar a reclamar lá em cima, que daqui a pouquinho ele está aqui comendo comigo aqui. É assim, né? Se você não quer ir lá, não baixa a sua frequência. Entenda essa vivência, entenda essas pessoas, entenda essas dificuldades que você tem. Que você mantenha o teu padrão de vibração alto, né? Lembra da escalinha lá, de 5 a 10? Fica lá, de 5 a 10. Não baixa essa frequência. Entenda. Existem razões para você ter essas dificuldades que você tem com essas pessoas. Entenda o quanto antes isso. Aceite. Entender apenas não adianta. Aceite, né? O processo é esse, é alguém esclarecer. Talvez eu esteja hoje te esclarecendo, né? Talvez você simplesmente não vá aceitar aqui a minha opinião e está tudo bem, só respeite, porque eu respeito a sua. Então você tem um esclarecimento e aí você pode entender. E aí você até entende, mas você pode dizer, mas eu não consigo aceitar isso. Você vai ficar parado aí no tempo, você vai ficar parada no tempo. Então se eu te esclareço, se você entende e aceita, você transforma. Aí você faz a grande transformação. E aí você vive em paz. Você consegue encontrar a sua paz. Você não vai encontrar a chamada, talvez, felicidade. Não sei, né? Cada um tem uma opinião sobre felicidade. Mas que você vai encontrar uma paz interna, que você vai saber lidar com isso, que você vai ficar mais leve. E eu não tenho dúvida que sim. Que as tuas dores vão diminuir, que os teus incômodos vão diminuir, porque você vai estar mais em paz, porque você vai estar em paz. Estar em paz talvez seja diferente de estar feliz, né? Mas no mínimo esteja em paz, né? Diminuindo esse vitimismo, essa reclamação. Aceite que você consegue transformar. Quer mais informações sobre isso? Entre em contato comigo. Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra no YouTube. Daqui a pouquinho esse programa vai estar lá no canal do YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra no Facebook como Sidney Rosa, como Florescer Violeta. Me encontra no Instagram como Sidney Rosa Terapeuta, como Florescer Violeta também. Ou então no meu celular, 11, DDD 11, São Paulo,
986 70 6310. 986 70 6310. Eu espero você entrar em contato comigo, ou então, domingo que vem, aqui novamente na Vibe Mundial. Até lá!